Olá, amigos, muito boa tarde. Para você que já está nos acompanhando neste início de tarde de quinta-feira, 6 de maio. Obrigado por sua companhia e por sua parceria sempre aqui com a gente na telinha da TV. Confira comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do NT Sul. Impasse segue e nova reunião de conciliação sobre a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul termina sem acordo. Em Cachoeira do Sul, atividades presenciais estão marcadas para começar na próxima segunda-feira em parte das instituições. A gente traz o calendário completo do retorno das aulas. Hoje tem o quadro da psicóloga Lisiane Omerich. Hoje, no dia de terapia, eu vou falar um pouquinho sobre adultescência. Assistam para tentar entender o que significa esta palavra. Até lá! Nós vamos mostrar uma linda história de superação e paixão de uma cachoeirense de coração que perdeu a visão há cerca de 10 anos. E na entrevista do dia, o assunto é finanças. Gabriela Bello conversa com um especialista que dá dicas de como administrar as despesas. Cartão de crédito é aquele dinheiro que você não tem, que você gasta geralmente com coisas que você não precisa. Então, cortar cartões de crédito é fundamental. Aí, na sua casa, está sendo um desafio controlar as finanças, especialmente neste período de pandemia? Teve que fazer adaptações para o rancho caber no bolso? Conta pra gente a sua experiência enviando mensagem para o nosso WhatsApp no número 51997697129 ou então comente na nossa live lá no Facebook. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Não deixe de participar e fazer o NT Sul juntinho com a gente. A edição de hoje começa agora. E a gente abre o NT Sul atualizando os dados da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria da Saúde confirmou mais 49 casos de coronavírus na cidade. Também foram registrados 56 suspeitos e 36 foram descartados. Mais 65 pessoas residentes em Cachoeira do Sul podem ser consideradas recuperadas. Com isso, o município chega a 6.660 casos confirmados e 167 estão como suspeitos. 6.749 testes negativados foram registrados até agora e 5.911 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 107 já foram a óbito com coronavírus na cidade desde o início da pandemia. A área Covid do Hospital de Caridade e Beneficência tem 32 pacientes internados. São 18 na UTI e 14 na enfermaria. A Secretaria Municipal de Educação divulgou o calendário completo para retorno das atividades escolares presenciais da Rede Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul. A retomada inicia na segunda-feira com a pré-escola de educação infantil e as escolas municipais de ensino fundamental do primeiro e segundo ano. A SMED solicita que toda a comunidade escolar mantenha os protocolos sanitários rigorosamente para evitar uma nova onda de infecção dentro das instituições. O retorno começa na segunda, com a pré-escola, alunos de 4 e 5 anos, das escolas municipais de educação infantil e das escolas municipais de ensino fundamental, primeiro e segundo ano das EMEFs, berçário, maternal e pré-escola das instituições conveniadas Rica Carvalho Bernardes, Padre Renato Tonon e Ema de Bem Garcia. No dia 17, terceiro ao quinto ano do ensino fundamental, creche maternal do 0 aos 3 anos das escolas municipais de educação infantil. E, por fim, no dia 24, sexto ao nono ano das escolas municipais de ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. A secretária da pasta, Ângela Chu, explica que o atendimento será em forma de revezamento. Esse sistema deve ser definido pelos gestores. O transporte escolar também vai levar apenas 50% dos estudantes que normalmente transportaria. Por isso, também há necessidade de revezamento nas escolas do interior. Todos os veículos, tanto os próprios da prefeitura quanto os terceirizados, vão ter termômetro para a verificação da temperatura. Desde 2020, as escolas municipais vêm preparando os planos de contingência para o retorno das atividades
Entre as recomendações estão distanciamento de 1,5 m entre as classes, disponibilização de álcool em gel e uso de máscara para todos. As atividades escolares vão ser de 3 horas diárias para os estudantes. A 4ª hora do professor na escola será destinada à preparação do material para enviar aos estudantes que estiverem em atividades remotas, que vão permanecer sendo entregues a cada 15 dias. Sobre a alimentação, a ida ao refeitório será feita em pequenos grupos e deve ser mantido o distanciamento. Cada troca de grupo, o espaço será higienizado. Neste momento, brinquedos de uso coletivo, como as praças, não podem ser liberados. Após aproximadamente 4 horas de debate, terminou novamente sem acordo a segunda reunião de conciliação sobre a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. O encontro ocorreu nesta quarta, de forma virtual, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Porto Alegre. Na reunião, especialistas representando as partes contrárias e favoráveis à volta das atividades presenciais expuseram argumentos com o objetivo de chegar a um consenso sobre o assunto, o que acabou não acontecendo. Com isso, a juíza Dulciana Ópides, que conduziu a sessão, marcou uma nova reunião de conciliação para o próximo dia 14. Para o CEPER, sindicato que representa os professores estaduais e se posiciona contrário à volta às aulas neste momento, o governo do estado está irredutível sobre a retomada das atividades. Além disso, a entidade avalia que o Piratini também não está disposto a chegar a um meio termo, mesmo diante de algumas reivindicações sugeridas pelo sindicato, como a vacinação de professores e funcionários e a aquisição de equipamentos de proteção individual, por exemplo. Em decisão proferida pela juíza Cristina Marquesan da Primeira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, em que o entendimento é de que não houve, por parte do Estado, mudanças nos critérios do mapa de distanciamento, foi negado o pedido de suspensão das aulas presenciais, que seguem autorizadas em todo o território gaúcho. Em meio a uma crise de falta de doses da vacina Coronavac em alguns estados brasileiros, começaram as novas fases da imunização contra a Covid-19. As novas etapas incluem no calendário, além das pessoas com comorbidades, as gestantes e puérperas, que são mulheres que recém tenham dado à luz. O susto já passou. Hoje a Diele está prestes a se despedir do barrigão e a receber nos braços o Antony Gabriel. Mas com 4 meses de gestação, ela e o marido foram surpreendidos ao serem contaminados pelo coronavírus. Graças a Deus, a gente passou super bem. Nossos sintomas foram apenas a perca do paladar e do olfato, né? E a preocupação com o bebê nessa hora? A gente fica preocupado, né? Já fizemos um monte de exame, coraçãozinho, e tá tudo perfeitinho, graças a Deus. No caso da Diele, bastou repouso e isolamento. Mas o crescimento nos índices de hospitalização e de óbitos de grávidas tem preocupado. Isso levou o Ministério da Saúde a publicar novas orientações. Gestantes e mulheres que tenham dado à luz em até 45 dias foram incluídas nos grupos prioritários para receber a vacina contra o coronavírus. Até então, a imunização não era recomendada por falta de testes nessa população. Mas em nota técnica, o Ministério da Saúde justificou que o risco de não se vacinar é maior. A imunização desse grupo deve acontecer em 2 fases. Na primeira, serão vacinadas as grávidas e puérperas com comorbidades. E na segunda, as demais, de acordo com a faixa etária e doses disponibilizadas. A Nancy deve logo se vacinar. Ela chegou a receber a primeira dose da Coronavac, pois trabalhava diretamente com pacientes com Covid no Hospital de Clínicas. Mas aí veio a descoberta da gravidez. Em conversa com a obstetra, decidiu na época que era melhor não tomar a segunda dose. Mas agora, com 4 meses de gestação, pretende completar a imunização. Essa minha vontade agora de fazer, né, que eu optei por fazer a segunda dose, foi porque também eu descobri um diabetes gestacional, né? Então, isso tudo, né, fez a gente pensar, a gente reavaliar
E nesse momento, então, agora eu vou fazer a segunda dose, porque eu acho que vai me trazer benefícios, assim, né? É uma coisa muito recente também, que está se pesquisando, que está se descobrindo uma série de questões, mas eu vou te dizer que agora, nesse momento, eu me sinto mais segura, eu gostaria de fazer a segunda dose, né? As expectativas são grandes, tanto pela segurança trazida pela imunização, quanto pela chegada do Antony Gabriel e do Arthur. Tá chegando, se aproximando os dias, o coração acelera. E a gente está muito feliz, assim, né? Estamos muito felizes, eu já tenho uma filha de 2 anos e meio, então agora vem só para trazer mais felicidade para nossa família. Legal. Gente, aqui em Cachoeira do Sul, a aplicação da primeira dose da vacina segue sendo feita em gestantes e puérperas. Também podem se vacinar pessoas com comorbidades a partir dos 40 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no benefício de prestação continuada, também a partir dos 40 anos de idade. Todas essas pessoas podem procurar pelo imunizante nas 3 principais unidades de saúde: o S1 no prédio do INSS, o S4, antigo Centro Social Urbano, e o S14 no bairro Marina. As 3 unidades estão vacinando das 8 ao meio-dia e de 1h30 até 4 da tarde. O estado do Rio Grande do Sul recebeu hoje um novo lote de 243.400 doses da vacina AstraZeneca. Os imunizantes desembarcaram em território gaúcho no início da manhã, 8h30. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, este montante de vacinas é destinado para a primeira dose de imunização das pessoas com comorbidades no estado. Uma reunião hoje vai definir quantas doses vão ser destinadas para cada município. O horário da reunião não foi divulgado. Você já ouviu falar em adultescência? Isso mesmo, você ouviu certo, adultescência. Na semana passada, a psicóloga Lisiane Omerich falou no quadro Dia de Terapia sobre como a atual geração vem lidando com o problema de comparar as suas conquistas com as conquistas dos seus pais. Meu pai com 20 anos já tinha um carro e uma casa e eu não tenho nada. Pois é. Isso pode ter a ver com adultescência, que é quando a mudança para a vida adulta de fato demora um pouquinho mais para acontecer. E é sobre isso que a Lisiane fala hoje. Olá, pessoal! Hoje, no Dia de Terapia, nós vamos falar um pouquinho sobre adultescência. A própria palavra, né, ela é uma mistura de adulto com adolescência. Então, o adultescente, ele é aquele adulto que ainda não se encorajou a sair da casa dos pais, né? Não conseguiu cortar o vínculo, cortar o cordão umbilical com os pais e vive naquela vida de adulto, mas como se fosse adolescente, numa dependência de um adolescente. Por que que isso acontece, né? No programa anterior, eu falei muito sobre as frustrações que a gente tem com a nossa vida, que às vezes a gente faz um comparativo com a vida da nossa família e nós estamos muito aquém daquilo que a nossa família conseguiu. Só que o adultescente, ele entra nessa parte de construção. Por quê? Porque hoje a nossa expectativa de vida, ela está em torno de 75 anos, né? Vocês sabem que cada vez mais nós estamos vivendo mais em função do avanço da medicina, dos programas de qualidade de vida, né? Em função de todo o cuidado que a gente tem com a nossa vida, que faz com que a gente então viva mais. Dessa forma, vivendo mais, nós esticamos algumas fases evolutivas da nossa vida, né? A gente aumenta essa fase evolutiva. Consequentemente, se a gente aumenta essa fase evolutiva, nós deixamos para frente algumas construções que seriam muito importantes de serem construídas enquanto adulto jovem, no final da adolescência. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando a pessoa termina o ensino médio, literalmente ela está saindo da adolescência, é um marco para a gente. Porque ela tem que escolher um caminho que ela vai seguir. Ela deixou de ser estudante e ela caiu no mundo real. Então ela tem 2 opções, né, teoricamente. Ou ela vai trabalhar, ou ela vai se dedicar a estudar para construir
um perfil profissional e trabalhar depois que ela passar, então, por uma universidade, um curso técnico, uma especialização, né? São essas duas características da fase final da adolescência. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê que essa entrada na faculdade ou no mercado de trabalho, ela está se estendendo um pouco mais. Por quê? Porque o jovem descobriu hoje que a casa dos pais é super confortável, né? Eles têm ali comida pronta, roupa lavada, internet ilimitada, telefone, o carro, alguém que arrume o quarto. É simplesmente curtir a vida porque existe toda uma infraestrutura por trás, né? Às vezes com direito até à mesada, por que não, né? Então, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou batalhar uma vida se tá tão bom do jeito que tá? E eu tô legal, né? Eu ainda tenho ano que vem, eu recém tô com 19, eu recém tô com 20, eu tô com 22, né? E tô bem, por que eu vou me preocupar com isso? Só que no começo da idade adulta, nós precisamos romper vínculos com a nossa família, não vínculos de vínculos afetivos, mas vínculos de dependência, justamente para que a gente possa gerir a nossa vida sozinhos. Gerir a vida, ela é um aprendizado. Se nós temos dependência de pai, mãe, irmãos, tios, avós, quando que a gente vai saber construir e gerir a nossa vida de uma forma sozinha? Então, os anos passam muito rápidos. Quando tu tem 20 anos, tu acha que tu tem a vida inteira pela frente. Quando tu piscou, tu já tem 30. E muitas vezes a pessoa com 30 anos, ela acorda, ela não tem uma profissão, ela não tem uma casa para morar, ela não tem uma fonte de renda. Às vezes, por um lapso, ela já teve um relacionamento, às vezes tem até um filho na jogada. E entra todo esse círculo de dependência com família, mas curtindo a vida como se fosse um adolescente. Então, por que hoje os filhos estão adquirindo menos coisa do que os pais tinham na sua idade? Porque estão demorando muito mais para entrar no mercado de trabalho. Claro que nunca é tarde para a gente começar. E eu não estou aqui dizendo que a gente não possa morar com os nossos pais. Hoje, muitas vezes, por que tu vai pagar um aluguel sozinho se tu tem o teu quarto na casa dos teus pais? Mas morar com eles não significa ter uma dependência emocional. Não significa que tu tenha que gastar o teu dinheiro e o deles. Não significa que tu não tenha que ajudar nas despesas da casa, né? Tudo são combinações de pessoas adultas que moram no mesmo local. Então, aqui a gente está fazendo um apanhado hoje da realidade, né, que se vive hoje, onde tudo é muito caro. Hoje um aluguel é caro, uma prestação de uma casa é muito cara e o nosso salário está cada vez menor. Então, a gente tem que fazer milagre com o que a gente tem. Mas dentro desse milagre, a gente pode fazer coisas conscientes, a gente pode fazer um padrão de vida onde nós podemos ter uma vida confortável, adquirir as coisas, ter um crescimento psíquico, emocional, um crescimento profissional, um crescimento como pessoa extremamente satisfatório, sem ser um adolescente. Então, hoje eu gostaria que vocês pudessem pensar, se vocês têm alguém na família adolescente ou se vocês são adolescentes, eu peço que vocês acordem para a vida e vão construir a vida de vocês a partir do ser adulto jovem e não mais adolescente. Pense sobre isso, porque a partir do momento que a gente se torna adulto, é ali que a gente vai construir a vida, vai trabalhar, vai criar uma identidade, vai criar um padrão comportamental e vai adquirir as coisas que tanto nos dão prazer e deixamos então a frustração de lado, ok? Até a próxima, pessoal! E aí, o que achou do que a Lisiane falou sobre adolescentes? Já passou por isso? Como foi para você essa transição da adolescência para a vida adulta? Se quiser, compartilha com a gente, viu? A gente gostaria de saber como foi a sua experiência, começou a trabalhar, já saiu da casa dos pais ou não, formou sua própria família? Conta pra gente, viu? Enviando mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 51-99769-7129, ou então acesse a nossa página no Facebook e comente na live do NT Sul. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira e por lá, interagindo com a gente, a Patrícia
Patrícia Assunção mandando bom dia diretamente de Blumenau, Santa Catarina, assistindo o melhor jornal da região sul do Brasil. Ô, coisa boa. Obrigada, amiga. Um abração para você, viu? Gelson Eliane Cruz, bom dia. Passando de São Paulo para assistir o NT Sul. Que beleza! Abração para vocês de São Paulo. Uma boa tarde a todos vocês. Sandra Everson, também Alvori Freitas com a gente. A Mara Regina Melo Belo, boa tarde, Lena. Ótima quinta-feira para vocês do Telejornal. Abração para você também. Muito obrigada pela companhia. Também o Getúlio Lindemann da Silva está conosco. Daqui a pouquinho mais interações pelo Face. Temos mensagens chegando pelo WhatsApp. Carolina aqui de Cachoeira do Sul. Resultado nas estradas de Faxinal da Guardinha e Taboão depois do patrulhamento e da chuva. Ficou pior do que estava. Só patrolar não adianta, tem que pôr cascalho também. E ela manda foto para ilustrar essa situação. Nossa, tá complicada a situação realmente aí. Então, tá aí um feedback para a Secretaria Municipal do Interior, né, que realizou esse trabalho. Moradores aí dando resultado em época de chuva, realmente não é a melhor época, né, para fazer patrulhamento. Tem que ter cascalho também, segundo os moradores. Juliana, aqui de Cachoeira do Sul. Minhas filhas estão voltando às aulas com todos os cuidados. E ela manda foto pra gente. Olha aí, ó. Muito bem, assim que tem que ser. Né? Obrigado por compartilhar com a gente, Juliana. E tem que ser, né? Todo cuidado, máscara, álcool gel, distanciamento e tudo mais. Todos os cuidados necessários para manter a segurança e manter a galerinha aí longe do coronavírus. Juliana de Cachoeira do Sul queria saber se já tem data para vacinação de pessoas de 50 a 58 anos que não tem doença nenhuma. Juliana, por enquanto ainda não, viu? A gente vai anunciando aqui na medida que forem liberando, for avançando, na verdade, a vacinação para as demais idades, mas nessa faixa etária até 58 anos, por enquanto ainda não tem definição, tá bom? Mas a gente espera e torce que logo, logo venha mais vacina e todo mundo possa ser vacinado, tá bom? Gente, no próximo bloco, o presidente Jair Bolsonaro veta projeto de lei que adiava o prazo de envio das declarações do imposto de renda para 31 de julho. E ainda, nós vamos mostrar uma linda história de superação e paixão de uma cachoeirense de coração que perdeu a visão há cerca de 10 anos. E na entrevista do dia, o assunto é finanças. Gabriela Bello conversa com um especialista que dá dicas de como administrar as despesas. Cartão de crédito é aquele dinheiro que você não tem, que você gasta geralmente com coisas que você não precisa. Então, cortar cartões de crédito é fundamental. O intervalo é rapidinho, o NT Sul volta já e eu espero você. O NT Sul está de volta, nós queremos agradecer a sua companhia nesse intervalinho no horário do seu almoço. Muito obrigada mesmo por estar permitindo que a gente faça parte aí do seu momento em família ou do seu momento sozinho aí, mas na companhia da TV Novo Tempo do NT Sul. Gente, vamos falar de tempo? A instabilidade no tempo começa a diminuir no Rio Grande do Sul, viu? Hoje o tempo deve ser firme em boa parte do estado. Tem região que ainda pode ter pancadas de chuvas, mas para Cachoeira do Sul não tem essa previsão. Vamos ver como fica o tempo hoje e nos próximos dias aqui na cidade e em todo o estado. Quinta-feira em Cachoeira do Sul começou com muitas nuvens. Ao longo do dia devem ocorrer aberturas de sol, mas o predomínio vai ser de tempo nublado. Temperatura mínima 10 graus e máxima 18. Sexta-feira deve ser um dia de céu bem claro em Cachoeira, com tempo seco e bastante frio ao amanhecer. Alguns prognósticos indicam até mesmo possibilidade de geada, mas com chance pequena. E à tarde esquenta um pouco, mínima 7 graus, máxima 19. Sábado vai ter sol entre nuvens no município, ainda faz frio pela manhã, mas um pouco menos que na sexta. Mínima 9 graus, máxima 21. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A instabilidade diminui no Rio Grande do Sul hoje. Pancadas fracas e isoladas de chuva ainda podem ser registradas na Serra e em parte do litoral norte e também da região norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o tempo tende a ficar firme. Deve ter nebulosidade ainda na região metropolitana de Porto Alegre, no litoral sul e nas regiões central, noroeste e sul do Rio Grande do Sul. Já na fronteira oeste e também na campanha, o dia vai ser marcado por predomínio de sol. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Também 19 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Em Passo Fundo, região norte, 14 graus. Na região central, em Santa Maria, 19.
Também 19 no litoral norte, em Tramandaí e Torres. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 17 graus. Gente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que o Plano Safra 2021-2022 vai ser prioritário para pequenos e médios produtores rurais. Ela participou da reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. A decisão vai ao encontro da solicitação da FETAG, aqui no estado, que requeria uma recomposição dentro do programa. Mesmo em negociação com a área econômica do governo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já antecipou que a prioridade no Plano Safra será os pequenos e médios produtores. Na audiência realizada nesta quarta-feira, junto à Câmara dos Deputados, a líder do setor também antecipou que a abertura de mercados para produtos brasileiros será descartada. Segundo ela, desde 2019, foram abertos 134 mercados para os produtos do agronegócio brasileiro, 34 em 2019, 74 em 2020 e 26 nos 4 primeiros meses de 2021. O governo também atua em incentivos para o crescimento na produção de milho no Brasil. Segundo a ministra, o mundo precisa da cultura e os estoques estão baixos, já que o grão agrega valores principalmente na criação animal. Foi feito um remanejamento e foi colocado mais recursos para atender a pequena agricultura, que mostra todo o seu entusiasmo e seu ânimo em produzir. Isso reflete credibilidade nas políticas públicas implementadas pelo governo, tanto é que estão tomando crédito e principalmente para investir. Acho que vamos bater recorde. A ideia é que as estimativas hoje nos levam aí a 17 milhões de toneladas a mais, né? O mundo passa por uma crise de estoques baixos de soja e milho, né? Muitos países se estocaram na pandemia, né? Mas nós temos aí um desafio e nós só podemos combater preço aumentando a produção. Esse é o papel da agropecuária brasileira, é produzir mais e mais para termos abundância de produtos, né, o abastecimento da nossa população garantida e preços menores. E a 54ª Feira de Terneiros de Cachoeira do Sul encerrou ontem com 692 animais vendidos, 100% de comercialização. Foram 19 vendedores e cerca de 30 compradores, incluindo participantes de São Paulo. O faturamento foi de aproximadamente R$ 2.500.000. Segundo o secretário do Sindicato Rural e presidente do Núcleo de Criadores de Terneiros, Vinícius Porto, o sucesso do evento deixa boas perspectivas para o próximo leilão, programado para o dia 29 de setembro, dentro da FEAPEC. O prefeito José Otávio Germano anunciou que amanhã o secretário da Fazenda, Cláudio Schottfeld, vai protocolar na Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei para o Programa de Recuperação Fiscal. O programa tem o objetivo de facilitar a regularização dos tributos que estiverem em atraso. A notícia foi dada por Zé, a vereadora Daniela Santos, que em janeiro deste ano tinha encaminhado uma indicação para a Prefeitura ou para que a Prefeitura adotasse medidas para instituir um programa de incentivo ao pagamento de débitos. Nosso WhatsApp é 51997697129, facebook.com/TV Cachoeira, por onde você pode interagir com a gente. Não esqueça! A TV Novo Tempo conta sempre com a sua participação. Nós vamos começar esse outro bloco de interações pelas mensagens que nos chegam pelo WhatsApp. Aqui na telinha, participação agora do Soares, de Cachoeira do Sul. Tem médico atendendo só particular para emitir laudo com CID e receita para vacinação de pessoas com comorbidades. Eu não consegui, mesmo tendo convênio IP. Soares, vamos investigar essa situação, né? Eu acho que é uma observação que você faz que é interessante, até porque as pessoas precisam ter essa documentação para poderem se habilitar e poder fazer a sua vacina, né? Obrigada aí por sua participação e por esta observação. Zé Moraes, de Cachoeira do Sul, quero parabenizar os organizadores das senhas para a vacinação da segunda dose da Coronavac. Está funcionando muito bem.
Parabéns! Observação aí do Zé Moraes pela atitude tomada pela Secretaria Municipal da Saúde de distribuir senhas com antecipação para a segunda dose. Já que não tem para todo mundo, não justifica todo mundo ir para a fila e depois muitos voltarem para casa sem vacina. Então, com senha fica mais fácil, né? Se não tirou sua senha ainda, você que não tomou a segunda dose, retire a sua senha para garantir aí mais tranquilidade na hora de receber a segunda dose, tá bom? Uma pessoa que não quis se identificar nos mandou mensagem dizendo o seguinte: na segunda-feira fui à escola da minha filha assinar o termo de responsabilidade para ela não ir às aulas presenciais. À noite, a diretoria informou que havia uma funcionária da escola com suspeita de Covid. Percebi ter feito o certo. Tá aí então, observação dessa pessoa aí que não quis se identificar, mas nos relatou uma situação que é preocupação de muitos pais, né, com relação a essa questão de volta às aulas ou não, questão de segurança, de protocolos e tudo mais. É uma preocupação que realmente não é só de uma pessoa, né? Quem tem filho sabe, né, o quanto se preocupar e o quanto esse momento é importante, porque tem aquela questão de é bom voltar às aulas, é interessante, é necessário, mas tem toda essa questão de segurança que muita gente se sente insegura ainda. Alexandra Rodrigues, de Cachoeira do Sul. Lena, meus filhos e eu estamos sempre ligadinhos no seu programa. Ela manda foto pra gente. Olha os pimpolhos aí, que coisa linda. Obrigada, amiga, aí por compartilhar com a gente. Que coisa boa, muito bom contar com vocês, viu? Eu tenho duas mensagens que nos chegaram aqui rapidinho, eu quero compartilhar com vocês. Mensagem que nos chega pelo Messenger. Você que nos acompanha pelo Facebook também pode mandar mensagem pelo Messenger, viu? A nossa telespectadora... A Marli Terezinha da Silva, lá do bairro Tibiriçá, ela tá mandando boa tarde pra gente e dizendo que a Marli, os primos Irene Loreto, Ramiro Kiffer, lá do Rincão dos Kiffer, estão sempre assistindo o programa. Manda abraço para eles e para todos aqui do programa. A Marli Terezinha participando com a gente pelo Messenger. Também está conosco lá no Facebook Neuci Catarina Pérez e também Alexandra Maria e Miguel. Bom dia, Helena, ótima quinta-feira para vocês do Telejornal. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada a você pela participação também, tá bom? Gente, quem nos acompanha sabe que uma das nossas principais missões é levar até você muita informação, né? E sabe também que, aliado a isso, a gente gosta muito de contar histórias de vida e apresentar personagens inspiradores. Ontem eu conheci duas dessas pessoas especiais, mas vocês com certeza vão ver que uma delas traz consigo algo muito além de superação e resiliência. Eu conto para vocês essa história, confere aí. Uma mão sustenta o fio, a outra conduz uma miçanga de cada vez, onde pelo minúsculo furo este fio é passado. Para a maioria das pessoas, uma coisa simples de ver e de se fazer. Para a Gislaine, algo simples de fazer, mesmo sem ver. Parece que ela tem os olhos nas pontas dos dedos, enquanto confecciona pulseirinhas de miçangas. Gislaine trabalhava como faxineira, mas precisou parar quando, há cerca de 10 anos, aos poucos foi perdendo a visão por causa de um glaucoma. Para que ela se distraísse, Jonatas, o marido, presenteou-a com miçangas e um fio de silicone. Foi aí que ela descobriu uma nova paixão e ocupação que funciona como verdadeira terapia. E agora eu sei o que é uma pessoa com deficiência. A gente não é inútil. As pessoas que pensam que a gente é inútil, mas não são inúteis. Tem como ser feliz. Só de levantar vivo a vida que Deus dá para a gente, já é a grande coisa para ser feliz, a família que tem, as pessoas que gostam da gente, rodeando a gente, dando atenção, dando amor para a gente e ajudando a gente a superar. O Jonatas trabalhava como pedreiro. Quando perdeu o emprego, ele olhou para o lado, se motivou com a Gislaine, viu uma oportunidade e foi então que os dedos calejados se adaptaram à delicadeza das miçangas e fios. Ele também aprendeu a fazer pulseiras, mandalas e chaveiros. O que eles vendem ajuda no orçamento da casa. Isso é horrível, mas eu vou tentar fazer essa pulseirinha. Umas pedrinhas pequenininhas, umas pedrinhas grossas. Isso aí não é pra mim. Isso não é pra mim. Aí eu comecei. Que coisa difícil. Eu fui tentando, até o dia de hoje. Conseguiu?
Conseguir. O casal é conhecido na zona norte da cidade, por onde circulam com os artesanatos. Muitas pessoas compram. Gislaine se autodeclara uma pessoa feliz apesar da deficiência, mas admite que fica triste quando alguém duvida que ela seja capaz de produzir as pulseirinhas por não enxergar. Faz questão de afirmar que cada peça que produz, além de um fio e miçangas, também é feita com um indispensável componente a mais. Com bastante amor e carinho. Porque a gente tem que dedicar amor e carinho, né? Gostar das coisas que faz. Enquanto a gente conversava, a Gislaine continuava a fazer a pulseirinha. E já tá pronta, Gislaine? Já estou atando. Coisa legal! Quantas pontinhas aí, hein? Um monte. Tá bonito. Olha a felicidade dela terminar o trabalho. Qual é o sentimento, Gislaine? A cada trabalho ter finalizado? De alegria e amor. É? De felicidade, de eu poder superar. E a cores. Isso aqui me ajudou a superar muito. E enquanto conversa comigo, ela finaliza o trabalho. Me conta como se sentiu logo que perdeu a visão e me faz uma surpresa. Não adiantava se desesperar. Para que se desesperar se todos os dias Deus me dava a vida de eu levantar viva? Para que me desesperar? Que tem gente pior do que nós e estão vivendo. Quem tem olho, que tem que aproveitar. Tem pé, não pode se queixar. Tem mão, não pode se queixar. Tem olho, tem que levantar a mão para cima e dar graças a Deus, porque tem quem ainda pode. Para que se queixar? Para mim! Olha só, obrigada! Através do mimo que ganhei da Gislaine, percebi que essa senhora de 55 anos de idade, mesmo cega, mantém o ânimo, a alegria e a fé, porque consegue colocar no que faz aquilo que transborda no coração. Algo que ela não cansa de repetir, e isso nem a falta de visão impede. Isso aqui eu faço com bastante amor e carinho. É o teu segredo. É o amor e o carinho. Querida, né? Amor e carinho é o melhor molho, o melhor tempero para tudo na vida, né, gente? A gente supera tudo com isso. E a gente traz agora para vocês mais uma história impressionante, na verdade, que vem lá da África. Olha só, uma jovem que pensava estar grávida de 7 bebês descobriu na hora do parto que, na verdade, eram 9. O caso ocorreu na África, confere aí. O governo do Mali anunciou nesta terça-feira que uma jovem que pensava estar grávida de sétuplos deu à luz 9 bebês no Marrocos. São 5 meninas e 4 meninos. Todos passam bem. Halima Cissé, de 25 anos e natural de Timbuktu, foi transferida no dia 30 de março de Bamako, onde estava em tratamento, para o Marrocos, para um melhor acompanhamento da gravidez considerada fora do normal. Os especialistas estavam preocupados com a saúde e as chances de sobrevivência dos bebês. O comunicado diz que a mãe deu à luz por cesariana 9 bebês em vez dos 7 anunciados pelos resultados dos exames de ultrassom realizados no Mali e no Marrocos. Eles estarão de volta ao Mali daqui a algumas semanas. Que história, né? Gente, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 2,75% para 13,5% ao ano. O comitê explicou que o aumento dos juros se deve à inflação de alimentos e bens industriais. Além disso, o Copom avaliou que o avanço da vacinação contra a Covid-19 deve impulsionar a recuperação da atividade econômica no Brasil ao longo do ano. Esse foi o segundo aumento seguido da Selic. Em março, o Copom elevou a taxa de 2% para 2,75%, um aumento além do esperado naquele período. Os analistas das instituições financeiras estimam que a taxa suba mais nos próximos meses, atingindo 5,5% no fim de 2021 e 6,25% no fim de 2022.
E o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que adiava o prazo para envio das declarações do imposto de renda para 31 de julho. Também foi vetado o pagamento da primeira cota do imposto. Com isso, fica mantido o prazo para a entrega da declaração até o dia 31 de maio, assim como o pagamento da primeira cota do imposto. O presidente argumentou que a ampliação do prazo teria como consequência um fluxo de caixa negativo e poderia prejudicar a arrecadação da União, dos estados e dos municípios. O prazo original para a entrega da declaração era 30 de abril e, por causa da pandemia, a Receita Federal adiou a data limite para o final deste mês de maio. No ano passado, pela mesma razão, o governo também ampliou o prazo para envio dos documentos. Uma perguntinha para você que nos acompanha. Como está a sua situação financeira? Nem me pergunta, Helena. Tá complicado. Pois é. Ficou sem trabalho? O movimento na loja diminuiu? Por consequência, os lucros também? Teve que deixar de pagar as contas para ter o que comer? Esta, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. Por isso, na entrevista de hoje, a Gabriela Bello conversa com um especialista que dá dicas e orienta como administrar as despesas sem receita. Gabriela, conta pra gente, a gente quer saber. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui para conversar com o Wilton Vieira, ele que é especialista em gestão de risco e planejamento financeiro, porque o nosso assunto aqui é a questão do endividamento, a questão aí de organizar, ou melhor, reorganizar as finanças. Wilton, seja muito bem-vindo, obrigada por atender o nosso convite aqui no NT Sul. Eu que agradeço, Gabriela, tudo bem com você? É um prazer estar aqui. Um abraço também para todos os telespectadores da NT. É importante a gente receber o Wilton aqui, porque a gente está num momento, né, em que cerca de 63% da população brasileira está endividada. Então ele vem para trazer algumas dicas de como organizar o orçamento e conseguir, né, sair do vermelho. Wilton, que dicas são essas e de que forma que as pessoas devem, né, tocar aí com o financeiro nesse momento? Sim, realmente a gente chegou em números assombrosos, né, de endividamento. É importante a gente reforçar duas questões diferentes. Uma é endividamento, a outra é inadimplência, né? O endividamento não necessariamente é algo negativo, né, se você utilizar bem esse crédito. O grande problema, por exemplo, pessoas que compram imóveis, elas acabam se endividando. É o que a gente chama de alavancagem financeira. Elas pegam um dinheiro emprestado para poder comprar alguma coisa. Se você faz bom uso desse crédito, ok. O problema está na inadimplência, né, quando você não consegue pagar essas parcelas. Então, existem algumas dicas que são muito simples para poder fazer com que as pessoas saiam desse cenário de endividamento e de inadimplência. O primeiro passo é aceitar o fato que está endividado, né? Então, muitas pessoas acabam negando a sua situação e levando com a barriga aquilo ali. Elas não comunicam à família que elas estão passando por aquilo. Então, a família acha que está tudo normal, mas na realidade não está. Então, é importante que você peça ajuda à sua família para justamente economizar e também cortar despesas, né? E até mesmo daí podem surgir ideias de novas fontes de receita que vão ajudar muito nessa situação financeira. O segundo ponto é justamente ter a dimensão real dos seus rendimentos e das suas despesas, né? Coloca tudo no papel. O assalariado é aquele cara que pega o salário bruto dele ali e faz alguns cálculos de cabeça, e fala que a receita dele é aquela, mas ele não sabe realmente quanto ele ganha, né? O autônomo e o empresário é um cenário ainda mais complicado, porque o que ele faz? Ele pega a renda anual dele, divide por 12 e ele fala que aquilo ali que é a receita mensal dele. E dessa forma ele acaba não aceitando e não levando em consideração toda a volatilidade, toda a inconsistência da receita dele. Então, no caso de um autônomo, de um empresário, o que eu recomendo? Que ele justamente pegue essa média, subtraia 20% e utilize aquele valor como a base da receita dele. E ele vai trabalhar o orçamento dele em cima daquele valor. No caso de uma pessoa endividada, renegociar prazos, né, e juros das dívidas, tá? Então, os maiores interessados que vocês paguem as suas dívidas são realmente os seus credores, então eles estão abertos para isso. Priorize, né, aquelas dívidas que têm as maiores taxas de juros. Por quê? Porque realmente são aquelas que tiram cada vez mais da sua receita. E certifique também que essas parcelas que você tá renegociando ali, elas caibam no seu orçamento.
porque de nada adianta você renegociar e novamente cair na inadimplência. Um outro ponto muito importante, tá, é estabelecer metas para cada tipo de despesa, como alimentação, moradia, transporte, educação, saúde. As pessoas, elas vivem muitas vezes num padrão de vida muito acima do que elas poderiam. E aí tem um exemplo muito clássico, que eu gosto bastante, que é estabelecer metas até diárias de consumo. Se você determina que durante um mês você vai gastar, por exemplo, R$800 de almoço, você entende que você vai poder gastar só R$26 por dia. Se você chegou em um determinado dia e gastou R$26, aquele cafezinho de R$4 que você pensou em tomar, você não vai tomar. Então isso é muito importante, isso evita uma série de surpresas no final do mês. Estabeleça metas para cada tipo de despesa. Para você controlar na risca o seu orçamento, né, eu aconselho sempre a usar uma ferramenta prática para a gestão de receitas e despesas, e aí a gente tem planilhas, caderno, aplicativos e tudo mais. Uma outra dica que, assim, eu acho que é muito boa, né, cortar cartões e contas, né, eles dão a falsa impressão de que você possui mais recursos do que você tem. Tem até uma brincadeira que eu falo, né, cartão de crédito é aquele dinheiro que você não tem, que você gasta geralmente com coisas que você não precisa. Então, cortar cartões de crédito é fundamental. E eu acho que o último ponto é você justamente buscar outras formas de receita, né? Isso é uma possibilidade, a receita ela é a base de tudo. Uma vez que você tem receita, você consegue controlar também os seus gastos logo em seguida. É justamente essa receita aí que você acabou de falar, né? Aquilo que a gente ganha, que muitas pessoas não estão tendo nos últimos meses. Veio aí, né, a famosa pandemia e tirou, infelizmente, o trabalho, o emprego de muitos brasileiros. E aí, quando não se tem receita, quando não se tem esse salário, aí realmente a orientação, a dica é não gastar com nada que não tenha necessidade. E aí, recorrer ao empréstimo para manter ali aquelas despesas extremamente necessárias, como conta de água, de luz, alimentação também. Um dos grandes problemas dessa pandemia foi a alta do desemprego, né? Isso trouxe também aquela iniciativa do brasileiro de ser cada vez mais empreendedor e buscar o autoemprego, né? A receita, como eu disse, ela é a base de tudo. Se você não tem receita, você precisa buscar caminhos, você precisa buscar meios para poder gerar receita. Ou você gera receita, ou você vai ter que depender da sua rede de contatos ali para poder te ajudar. Os bancos, eles têm lucros recordes, eles têm apresentado lucros recordes por conta dessa questão dos empréstimos, né? Então, se você for fazer um empréstimo, entenda onde ele se encaixa. Às vezes, a gente consegue negociar uma dívida fazendo uma dívida menor. Então, se você tem uma dívida com uma alta taxa de juros, você pega um empréstimo para pagar aquela dívida, só que esse empréstimo tem que ter uma taxa de juros menor do que a outra. Então, isso é uma das formas também que as pessoas têm para poder controlar um pouco melhor as suas dívidas. Então, você precisa ter um controle de gastos para poder lidar com as suas despesas atuais, para poder montar sua reserva de emergência e também para poder pensar no seu futuro, né? Então, as pessoas, elas gastam acima do que elas ganham, elas poupam muito pouco quando poupam e, geralmente, quando chegam até na terceira fase da vida, o que elas têm? Sobras, né? Porque elas pouparam só aquilo que sobrou. Recentemente, a gente trouxe aqui no NT Sul a reportagem mostrando como está, né, a vida dos transportadores escolares, porque por conta da suspensão das aulas, essas pessoas aí ficaram sem ter renda alguma. E muitos têm os seus veículos financiados. Então, o exemplo trazido por essas pessoas, por esses motoristas, foi de que, para não perder o bem, não perder e não ir a leilão, né, não ser recolhido pelo banco, eles vêm pagando apenas o juro. Essa é uma dica correta que vale não só para veículos, mas também para imóveis, para quem tem financiamento desse tipo? Infelizmente, a gente está passando por um cenário de força maior, né? Então, é necessário buscar outras fontes de renda. Se você tem um negócio que foi muito abalado pela pandemia, busque outras fontes de renda, se reinvente. Veja, você não consegue se livrar de uma dívida de uma hora para outra, né? Então, renegocie aquilo que você tem, né? Hoje o mercado está muito aberto para isso, ele entendeu muito isso. A gente teve o caso aí do aumento dos aluguéis, que foi uma coisa absurda, e aí os locadores, eles tiveram que se readaptar a isso. Então, se você está com financiamento, se você está com uma dívida que está muito grande, que os juros estão te apertando demais, vai lá e renegocia. Esse é o principal ponto, tá? Então, você consegue sim mudar prazos, você consegue sim reduzir juros.
Uma das alternativas por quem ficou desempregado nos últimos meses foi a questão de ser motorista de aplicativo, até mesmo para conseguir aí tentar manter em dia o financiamento do veículo. Só que a gente tem que colocar no papel também todo o custo, a manutenção do veículo e a hora trabalhada. E aí, qual é que é a orientação para quem está assistindo essa nossa entrevista e está aí se desdobrando com essa alternativa para tentar, né, manter o sustento da família? A questão dos motoristas de aplicativo, eu acho que eles trouxeram uma oportunidade muito grande, né, principalmente nesse período de pandemia. Eu sei que são levados em considerações manutenções e tudo mais. Existem outras possibilidades no mercado, né, como aluguel de carros, por exemplo, que você consegue já abater aquilo ali, você tem menos gastos, então tem várias empresas que permitem isso a um custo bem acessível, mas no final de contas o dinheiro precisa entrar todo mês, né? Então, de nada adianta eu chegar a fazer o cálculo poxa, vai custar caro a manutenção, vai sair caro o desgaste, vai sair caro a hora gasta. Então, ou você busca possibilidades para poder ter uma receita, e essa é uma das possibilidades, ou você simplesmente não vai ter receita entrando. Então, não adianta nada eu controlar completamente os meus gastos se eu não tenho dinheiro entrando. Então, os motoristas de aplicativo, eles têm essa oportunidade de poder gerar receita num período em que o país está passando por uma alta de desemprego gigantesca. É difícil, mesmo você tendo uma boa formação, você se recolocar no mercado. Você tem que buscar, existem N formas de você ter uma receita adicional, né? Os trabalhos online hoje, para as pessoas que têm um certo grau de organização, têm essas habilidades, existem aqueles trabalhos em que você pode virar uma secretária, um secretário online, existem vários trabalhos que a tecnologia ela tem possibilitado para que justamente as pessoas levem dinheiro para casa. Hilton, eu agradeço a tua participação, obrigada aí por todos os esclarecimentos e por trazer essas dicas tão valiosas para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a participação aí, agradeço o convite e agradeço a todos os telespectadores aí da Novo Tempo. Bom, então eu conversei com o Hilton Vieira, ele que é especialista em gestão de risco e planejamento financeiro. Então, serviu para ti que está em casa aí, está endividado, está buscando uma alternativa ou daqui a pouco já buscou essa alternativa, mas não sabe se é a coisa mais certa, né, que está fazendo. A dica é, aceita a crise, aceita o momento e te organiza. É isso aí, excelente dica, Gabriela. Obrigada aí pelas informações, também ao nosso convidado. Você que nos acompanha, gostou? Então, coisa boa, né? O NT Sul participando sempre do seu dia a dia com importantes informações neste momento difícil. Vamos para as mensagens, último bloco de interações aqui no NT Sul, aqui no Facebook, a Lorena Moraes dando boa tarde, e também o Giovanni Trindade, ele diz assim, quem quiser comprar deles estão sempre no t-shirt filial 8 ali da Avenida Brasil, falando sobre a Gislaine e Jonatas, né? A Gislaine que é cega e que faz umas pulseirinhas, umas condinhas aí, fazem chaveiro e fazem artesanato para vender, e a Gislaine, uma superação só, linda, maravilhosa. A história dela daqui a pouco está na nossa página para você que perdeu, viu? A Adriana Soares também conosco, mandando boa tarde, também conosco o Guilherme Brívio. Vamos às mensagens do WhatsApp, aqui na telinha, Everton de Cachoeira do Sul. Na rua Laurindo Machado, bairro Vila Nova, vai fazer um mês que um carro bateu na parada de ônibus. Agora temos que esperar o ônibus na chuva. E ele manda uma foto para comprovar a situação, bem complicada aí, né? Então, Everton, registro aí do Everton sobre a questão de parada de ônibus. Sugiro até você, Everton, que mande essa demanda aí para a Secretaria de Obras, tá? Tem o setor responsável que de repente aí vai solucionar esta situação para vocês. Pessoa que não quis se identificar aqui de Cachoeira, olha o descaso com o Rio Jacuí, o esgoto indo direto para ele, mandando foto para registrar aí a situação do Rio Jacuí. Isso é uma história já antiga, né? Uma situação antiga que infelizmente o Rio Jacuí sofrendo aí com alguns deságues aí de esgoto de partes aí da cidade, infelizmente uma situação que já perdura há algum tempo, e está aí o registro do nosso telespectador. Também conosco o Guacira Fraga de Cachoeira do Sul. Que linda a história da Gislaine, me emocionei. Legal, né, Guacira? Obrigada aí por sua participação, por esse retorno, esse feedback aí. Obrigado por sua participação aí. Você que mandou sua mensagem pelo WhatsApp, pelo Messenger. Também estamos no YouTube, viu? Todos os nossos vídeos estão lá. Obrigado por sua companhia. A gente se vê. Tchau, tchau.